A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais um estudo de lição bíblica. Estamos na lição de número 9. Estamos estudando o primeiro livro do profeta Samuel. E a lição de hoje, a lição de número 9, que traz por título O Fim Trágico de Saul. E essa lição do capítulo 9 de 1 Samuel está inserida do capítulo 21. A lição de número 9 está inserida no capítulo número 21 até o versículo 31, final do livro, os 10, último capítulo do primeiro livro de Samuel. Como sempre, a lição ela traz 3 objetivos, e o primeiro objetivo desta lição é reconhecer que Deus age na perseguição. Deus age em qualquer situação. E o segundo ponto é aprender com as atitudes de Davi. E o terceiro é entregar tudo nas mãos de Deus. O texto áureo da lição vai dizer que: E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu não faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. 1 Samuel 24, 6. E a verdade prática vai dizer: em que pese a crueldade de Saul, que o levou a um fim trágico. Davi não lhe retribuiu com o mal, e ainda o chamou, e ainda o chorou a sua morte, aliás. A introdução à lição ela vai dizer o seguinte: Saul teve uma morte trágica, sempre perseguindo a Davi, que nada fez para ser alvo de tamanho ódio. Muito ao contrário, as atitudes de Davi nos ensinam e lançam luz sobre o seu caráter admirável. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é no contexto desses 10 capítulos, no contexto do livro de Samuel, acerca do reinado de Saul, reinado de Davi, porque tudo isso aponta para o reinado de Cristo. O reinado de Cristo em relação à igreja é que nós estamos na posição de Davi antes de ascender o trono, e Israel estava na posição já de Jesus, que já era rei, através de Saul. E nós devemos entender que tudo isso fala do reino de Cristo, do reino milenial, que vai acontecer logo após ali a grande tribulação. No início da grande tribulação, o Senhor Jesus vem raptar um povo seu, que não é todos os crentes. No final da tribulação, ele desce com esse povo para reinar durante 1000 anos. E depois depois de 1000 anos é que vai ter uma outra guerra, que é a guerra de Gog e Magog, porque essa que vai ter quando ele vier é do Armagedon. Aí depois, no final do milênio, vai ter a guerra de Gog e Magog. Pois bem, e essa confusão toda que é feita na interpretação errada dos textos bíblicos, quando o Senhor compara, faz ali várias parábolas na comparação com o reino, ele diz: o reino de Deus é semelhante. Quando ele fala que algo é semelhante ao reino, ele está tratando do reino, ele não está falando de salvação, como a igreja tem entendido, e os mestres e os ensinadores têm entendido, andado por esse viés, por essa ideia teológica, por esse viés teológico, de quando Jesus está comparando as virgens, está comparando os servos, está comparando algo ao reino, ele está falando do reino, quem vai reinar, e não falando de quem é salvo e quem não é.
porque ele está tratando do reino justamente com quem é salvo, porque com quem é do mundo não tem nem chance de reinar, porque não é salvo. Pois bem, o primeiro ponto da lição vai dizer: Saul persegue a Davi, né? Aqui no capítulo 15 de 1 Samuel, aqui está Saul, também, aqui no capítulo 15 de 1 Samuel diz: Samuel também disse a Saul: o Senhor enviou-me para ungir-te para ser rei sobre o seu povo. E aí fala para ele que é para ele ir a Amaleque, porque não deixou o seu povo passar quando vinha do Egito para entrar na terra prometida. E aí Deus agora levanta um rei, diz: vai lá e mata todos, animal, gente, criança, mulheres, não é para sobrar nada. Aqui Saul desobedece, né? E quando se está falando daquele que vai reinar com Jesus, é aquele que faz a vontade dele. Tem muita gente, tem muito irmão, muito crente, que faz a obra do Senhor. Mas aqui, comparando com Saul, faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer. O Senhor disse para ele que não era para sobrar nada, nem animais e nem gente. Ele chegou lá, matou as pessoas, não matou o rei, e ainda pegou o melhor do que o rei tinha de animais, de gado e ovelha, e separou, desobedecendo o Senhor, ou seja, fazendo aquilo que o Senhor não queria que fizesse. Tem muita gente na igreja fazendo algo, mas não é o que o Senhor quer. E essas pessoas não vão reinar, apesar de serem salvas. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos estar fazendo a obra do Senhor, mas aquilo que o Senhor quer que seja feito. Qual é a obra do Senhor? O próprio Jesus diz que a obra dele é falar da salvação, né? Falar de Jesus, que é o que o Pai enviou, né? A obra do Senhor é essa. Mas aí a igreja se atarefa ali como Marta, né? Se ocupa com tantas outras coisas e só uma é necessária, como ele disse para Maria. Ele disse para a própria Marta, aliás: Marta, Marta, tu está atarefada com tantas coisas, com tantas tarefas, mas só uma é necessária. Mas Maria está fazendo ela, só precisa isso aqui, só precisa estar comigo, só precisa me ouvir, para depois fazer o que o Pai quer que seja feito. Tem muita gente que nem escuta o que é para fazer na igreja e já sai fazendo. Nem ouviu direito o que é para fazer. Não, eu estou fazendo, bota uma mesa na cabeça, uma cadeira na mão e sai, mas não era para fazer, não sei, estou fazendo, estou trabalhando aqui, mas não sabe nem o que é para fazer. Então é necessário que a gente esteja no propósito de Deus, na vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer. E o papel da igreja é falar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus perdoa os pecados, que Jesus cura. É essa a missão da igreja. Devemos construir templos, sim, mas esse não é o foco principal. O foco principal é falar de Jesus. Jesus é o centro da igreja, coisa que nos nossos dias não está acontecendo. Pois bem, tem um texto aqui, eu vou falar aqui de dois textos no tocante a serviço e reino. Em Lucas 19, ali o Senhor Jesus conta uma parábola assemelhando ao reino, e ele distribui 10 minas. Ele diz: um certo homem, né, saiu para conquistar um reino, né, para receber um reino, né, e deixou 10 minas para os seus servos. Voltando, prestou conta, e um desses 10 servos enterrou a mina, e quando ele chegou, entregou. Aí, da mesma forma, fala de outra parábola de Mateus 7:22, né? Também concernente ao reino. Toda vez que você lê a palavra de Deus, que você vê a Escritura no Novo Testamento, e você vê
a semelhança de que Jesus está fazendo ao reino, ele está falando do reino, não é de salvação. Tem nada a ver com salvação, porque a salvação é quando você, lá em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, diz que a salvação é quando você crê. Você crê que Deus enviou o seu Filho, né? E morreu e ressuscitou o terceiro dia, você crê que ele é... Eu creio, então é salvo, pronto, acabou. O Espírito do Senhor se ligou ao seu Espírito, agora amalgamou, ou seja, fez um só, não tem mais como desassociar o Espírito de Deus do seu. É a salvação. Agora, para reinar, é preciso serviço, é preciso trabalho. A salvação é um presente, agora o reino é conquistado. Jesus vai falar, diz, desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço. E muitos, quase a maioria da igreja, leva esse texto para a salvação, que a salvação é tomada por esforço. Ora, se fosse por esforço, anularia o sacrifício de Cristo. Eu não devo fazer nada no tocante a ganhar a salvação, a merecer a salvação, porque eu estaria anulando o sacrifício de Cristo. É impossível, lá em Hebreus, que é usado esse versículo para dizer que a salvação se perde, lá está dizendo justamente o contrário. As pessoas não lêem com atenção e lêem justamente o contrário. Lá está dizendo que é impossível uma pessoa cair e perder a salvação, porque teria que nascer, Deus teria que preparar uma outra virgem, Jesus teria que nascer de novo, teria que padecer de novo, ressuscitar de novo. E isso, não que seja isso impossível para Deus, ele faria, mas ele não ia fazer desmanchando aquilo que ele já tinha feito. Não há necessidade, não é impossível fazer isso. Assim como Lázaro falou. Jesus fala, Lázaro, como é possível eu, como velho, entrar ainda no útero da minha mãe? Olha só. É uma coisa impossível, não tem como mais ser feita. Nascer de novo não significa isso. Então aqui está falando do reino. Essa lição de número 9, no tocante do reino de Saul e o reino de Davi, está levando para o reino de Cristo. Os dois estavam trabalhando para o Senhor. Davi estava trabalhando para o Senhor. E o Saul também estava fazendo, foi o Senhor que chamou, foi o Senhor que separou ele, foi o Senhor que através de Samuel ungiu ele para ser rei sobre Israel. Mas Saul estava fazendo aquilo que estava à sua vontade. Coisa que a igreja vem fazendo há muito tempo, fazendo a sua vontade e não fazendo a vontade de Jesus, que é o centro da igreja. E Davi, antes de reinar, estava fazendo a vontade de Deus. E aqui, quando Jesus conta a parábola, ele vai dizer, aquele que pega o talento, pega a mina daquele que tem uma e que enterrou, e dá para aquele que tem mais. Porque aquele que tem, até aquele que não tem, né, até o que tem lhe será tirado. O que é que ele tinha? A esperança, a promessa de reinar. Assim como nós, crentes, nós temos a esperança de reinar com Cristo. Mas se nós não trabalharmos, se nós não der fruto, se nós não produzirmos, até o que nós temos, que é aquela promessa de reinar, nós não vamos ter. Vai ser tirado e dado para aquele que trabalhou mais. Vai aumentar o galardão daquele que trabalhou mais. Toda vez que a Bíblia fala de galardão, de coroa, né, do que Paulo fala, imagine Paulo de não ser salvo. Paulo dizendo ali, olha, eu não creio que já alcancei, mas estou correndo para o alvo. Ali ele não está falando de salvação, você dizer que Paulo não é salvo. Ele está dizendo porque o reino você ganha e perde, ou pode ganhar e perder todo dia. Agora a salvação não, a salvação é eterna. Agora o reino é temporário. Né? Então essa é a lição que fica aqui, né, no contexto aqui desses 10 capítulos do reinado de Saul, reinado de Davi. É fazer a vontade de Deus através de Jesus. Agora nós temos, né, o Espírito Santo habitando em nós. O Senhor Jesus veio, nos ensinou como tem que fazer, a obra dele, nós temos que fazer. A igreja está ocupada com tantas outras coisas, se envolvendo com tantas outras coisas e deixando o que é mais necessário, que é falar de Jesus, centralizar Jesus na igreja, para que todos conheçam, para que todos entendam o que é salvação, o que é reino, qual é a sua posição, qual é o seu chamado.
Qual é o que você vai deixar, qual é o seu legado que você vai deixar? Ele distribuiu o dom, ele nos entregou para a igreja como dons, nós somos dados à igreja, nós pastores, nós mestres, professores, ensinadores, né? Profetas, músicos, o Senhor nos deu para a igreja, para nós fazermos a sua obra. E aí essa é a diferença, procure entender essa diferença de reino para a salvação, porque enquanto você não tiver bem claro na sua mente essa diferença, você não vai ser produtivo. Pelo contrário, você vai atrapalhar a igreja. Você vai atrapalhar o crescimento da igreja, o avançar da igreja. Porque você não entendeu a situação da salvação para o reino. E é necessário que você corra para aprender isso, para entender isso, para frutificar, para não fazer como esse servo que enterrou o talento, que todos nós, o Senhor nos deu um talento. Qual é o seu? É o dom de cura? Qual é o seu? É levita, é cantor na igreja, é músico, é pastor, é ensinador, é conselheiro, recepcionista, qual é o seu dom, qual é o seu ofício? Se você enterrou esse ofício, dando desculpa, o Senhor Jesus vai chegar e vai tomar aquilo que te deu, e não é a salvação, e tu não vai reinar com ele, porque a salvação é um dom de Deus, e os dons de Deus são irrevogáveis. 1 Coríntios 11, 29. Romanos 11, 29, não estou lembrado aqui mais, eu acho que é Romanos 11, 29. Os dons de Deus são irrevogáveis, ele não volta atrás, ele não te toma a salvação. A salvação é eterna. Agora, o reino a gente pode ganhar e perder durante o dia. E aí o que você está fazendo para reinar com Cristo? Atente para isso que a lição está falando. E se você quiser se aprofundar mais acerca desse estudo, de conhecer as Escrituras, sair dessas interpretações prontas, sem você olhar para o que está escrito, se você tem interesse, se você quer avançar, se você quer crescer na graça e conhecimento, venha conosco, vamos estudar a Bíblia junto. Nós estamos abrindo uma mentoria, um curso, né, um estudo bíblico, para trazer a luz a esses textos, para que você entenda do que a Bíblia está dizendo, e não aquilo que foi colocado na nossa mente todos esses anos, e nós sem produzir, sem dar fruto, acreditando que se perde a salvação, mandando pessoas para o inferno, onde as Escrituras não mandam, falando de reino e não falando de salvação. Se você tem esse desejo, você quer crescer na graça e conhecimento, se junte a nós. Nós estamos aqui, né? Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faça um comentário, né? Discorde, mas discorde na Bíblia, não discorde na mente, na religiosidade. E nós estamos aqui buscando entendimento bíblico de acordo com a revelação de Deus através do seu Espírito. Que Deus abençoe a todos, uma boa aula, em nome de Jesus, amém.